No módulo 11, vamos discutir os limites de solubilidade e descrever os vários tipos de fases. Acabamos de ver as transformações de fases durante o arrefecimento para uma liga no diagrama de fases ou no diagrama de equilíbrio. Já sabem que também tem esse nome, porque apenas é válido em condições de equilíbrio para velocidades de arrefecimento muito lentos. Vamos passar por vários domínios delimitados por linhas. Essas linhas correspondem a limites de solubilidade. Portanto, neste módulo eu vou-vos mostrar um primeiro diagrama de equilíbrio com componentes que vocês conhecem muito bem, para compreender justamente esse conceito de limite de solubilidade. E cá está, este é o vosso primeiro diagrama de equilíbrio com justamente um limite de solubilidade. Tem aqui a temperatura, eu já disse isto no módulo anterior, é um gráfico, é o vosso primeiro diagrama de equilíbrio, uma emoção tremenda. Tem aqui temperatura e tem aqui a composição. E estamos a falar de dois componentes, dois materiais que vamos misturar um no outro. Quais são esses componentes? Açúcar e água. Como eu disse, são coisas que vocês fazem todos os dias, com chá, com café, e vamos ver o que acontece. Deste lado, aqui, deste lado, apenas tem água, 100%. E do lado direito, apenas tem açúcar, 100%. Portanto, é líquido com sólido, na verdade. Mas também pode ser sólido com sólido. Aqui é um caso particular em que é líquido com sólido. E tem aqui vários domínios. Tem aqui um domínio em que tem apenas líquido, aqui, e tem um domínio em que tem líquido mais sólido. Tem duas fases nesta parte. E a composição está aqui indicada em termos do açúcar, 0, 20, 40, 60, 80, e aqui em termos de água, varia ao contrário, obviamente. 100, 80, 60, 40, 20. E a composição mássica, percentagem mássica. Ok. Mas o que eu queria agora é mostrar-vos o limite de solubilidade. Quando é que ocorre? Estamos à temperatura ambiente, mais ou menos, 20 graus. E agora olhem para aqui, eu vou fazer uma demonstração e tenho este recipiente aqui com água. E agora eu vou adicionando açúcar. E o açúcar, como vocês sabem, numa primeira fase, ele vai ficar dissolvido. Portanto, eu vou colocar um bocadinho e vou misturar. Eu coloquei já bastante açúcar, não é? Misturamos. Se repararem, já tem um pequeno depósito, não é? E é uma quantidade muito, muito inferior àquela que eu depositei inicialmente. E se misturar mais um bocadinho e ajudar, isto ainda dissolve mais, porque a esta temperatura ele consegue dissolver mais açúcar. Mas o que é que aconteceu? Bom, uma quantidade de açúcar dissolveu-se na água e a outra ficou depositado na base do copo. Portanto, tem duas fases. Tem uma solução líquida de açúcar dentro da água e tem açúcar, um sólido, ok? Qual é o limite de solubilidade? Se for a 20 graus, como nós fizemos, reparem, posso pôr 20, 40, 60, mais ou menos até 60% de açúcar, a água consegue dissolver. A partir daqui não consegue. A partir daqui entra num domínio em que tem duas fases. Tenho líquido, ou água, com açúcar, e tenho açúcar sólido, ok? E esta linha aqui é o limite de solubilidade. Reparem que varia com a temperatura, e sabem muito bem disso. Se aquecerem chá, ferverem o chá e adicionarem açúcar, ele dissolve praticamente todo, instantaneamente. Estamos a falar ferver 100 graus, ele arrefece um bocadinho, estão a 80, reparem na diferença de quantidade de açúcar que podem dissolver. Passam de 60 para quase 80, estão a ver? Portanto, a difusão aumenta e a quantidade de açúcar que vocês conseguem dissolver aumenta com a temperatura. Okay? É o vosso primeiro diagrama de fases.
tem dois domínios, estão a ver? Dois grandes domínios. Este daqui que só tem uma fase, é só líquido e açúcar dentro do líquido, e esta parte aqui em que tem duas fases. Tem o líquido com açúcar e tem açúcar sólido. Ok? Já falei muitas vezes de fase, não é? Mas vamos descrever ainda melhor o que é uma fase, para vocês compreenderem ainda melhor. Bom, primeira coisa, aqui que está, tem aqui vários pontos, vamos vê-los. Primeira coisa, uma fase é uma parte de material que tem características físicas e químicas uniformes. Pode ser um sólido, tem uma determinada composição química, uma determinada estrutura cristalina, etc. O material puro é uma fase, ok? A água é uma fase, o ferro puro é uma fase. O mesmo acontece com uma solução sólida, água com açúcar é uma fase também, ok? Se tiver mais do que uma fase, há um limite que separa os dois. E há, no caso que acabamos de ver, há o açúcar em baixo e tem a solução líquida. E há uma separação entre os dois. Também muito fácil de entender. Em engenharia, os materiais que nós usamos, um aço, um latão, um bronze, uma liga de alumínio, uma liga de titânio, o que quiserem, tem várias fases. Corresponde a uma resistência mecânica muito superior. E eu adiciono elementos de liga e a resistência aumenta. Ok? Existem, no estado sólido, para as ligas metálicas, dois tipos de fases. É isso que eu quero ver convosco agora. Existem as soluções sólidas e existem os compostos definidos. Vamos ver em que consiste. Comecemos então pelas soluções sólidas. E há dois tipos. Tem as soluções sólidas intersticiais e tem as soluções sólidas substitucionais. Ok? Quando é que eu tenho uma coisa ou outra? Bom, as intersticiais, como o próprio nome indica, os átomos do soluto vão colocar-se, alojar-se nos interstícios, nos vazios da rede. Estamos a falar de átomos muito pequenos, muito mais pequenos do que os átomos de solvente. Que tipo de átomos é que estamos a falar? Tipicamente, carbono, hidrogênio, oxigênio, azoto, boro, são átomos muito pequeninos que vão colocar-se ou vão alojar-se nos vazios. E têm vazios, recordo-vos que a CCC, o fator da ocupação atómica é 68%, tem 32% de vazios. CFC, fator da ocupação atómica, 74%, 26% de vazios. Portanto, eles podem alojar-se aí e formar assim soluções sólidas intersticiais. E que tipo de interstícios existem? Está aqui descrito para a CCC e para a CFC. Tem os interstícios ou vazios octaédricos, aqui, aqui, e os vazios tetraédricos, aqui, para a CCC aqui e para a CFC aqui. É aqui que eles vão alojar-se, ok? Relativamente às soluções sólidas substitucionais, como o próprio nome indica, os átomos do soluto vão substituir posições dos átomos de solvente, ok? Estamos a falar de casos em que o tamanho dos átomos do soluto e do solvente são comparáveis. Os átomos de soluto são grandes demais para poder ir para os interstícios. Vão substituir posições dos átomos do solvente. Soluções sólidas substitucionais, cobre e zinco, por exemplo, os latões, ok? Muito bem. O outro tipo de fase são os compostos definidos, que ocorrem quando eu atinjo o limite de solubilidade do solvente. O caso mais típico, mais emblemático, que toda a gente fala, é o caso da cementite, no caso dos aços. O ferro puro consegue absorver a temperatura ambiente à volta de 0,006% de carbono. Parece ridículo, mas é o suficiente para dar mais resistência. Mas a partir daí, a temperatura ambiente, atingimos logo o limite de solubilidade. O ferro não consegue dissolver mais átomos de carbono. Dá origem a um composto definido. Um composto definido tem uma estrutura cristalina diferente da do solvente e corresponde a uma fórmula química bem definida e a um domínio muito estreito de composição no diagrama de fases. Eu até posso representar o diagrama do ferro e carbono. Quanto mais representar, melhor, porque é o diagrama da vossa vida. Porquê? Porque é a liga mais importante, é aquela que vocês vão usar mais. Portanto, até convém saber o diagrama de cor. Portanto, quanto mais vezes eu desenhar, melhor. Vamos desenhá-lo então rapidamente,
para vocês verem. E para eu vos mostrar onde é que fica o tal composto definido, ok? Pronto. O diagrama de equilíbrio está aqui representado. Tem aqui o ferro puro e aqui é a tal cementite que tem como fórmula Fe3C. Na verdade, nem é uma liga metálica, é um cerâmico. É um carboneto de ferro muito duro, com 6,67% de carbono. Mais do que isso, nem está representado o diagrama porque não tem uso industrial. Para em 6,67. Então, o que é que acontece? Este domínio aqui, vocês têm uma solução sólida de ferro mais carbono e à temperatura ambiente só consegue dissolver 0,06% de carbono. A partir daí, precipita outra fase, que é um composto definido, que é a tal cementite, com 6,67% de carbono. Ok? Portanto, é a primeira vez que vocês vêm, este vão ter que saber de cor se querem compreender muito bem o comportamento dos aços. Ok? Tem que saber representar assim de cor. Voltando à microestrutura, porque a microestrutura é essencial. Portanto, nos diagramas de fases, eu vou conseguir determinar que fases é que eu tenho, qual é a percentagem mássica das fases e qual é a composição química das fases. Isso é suficiente para relacionar com as propriedades mecânicas? Não. Atenção, para além disso, tem que ter informação acerca do tamanho do grão, ok? Se o grão é pequeno, se é grande, isso também vai ter tanta influência como a composição química. E tem aqui uma imagem de uma microestrutura obtida em microscopia óptica.
E justamente o tamanho grão vai depender de quê? Basicamente vai depender das condições de arrefecimento, do tipo de tratamento térmico que vocês vão aplicar. Portanto, estamos quase prontos a interpretar um diagrama geral, qualquer, de uma liga metálica. Só falta agora, antes disso, ver as regras de interpretação, que é o próximo módulo.